Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de Sociologia. Nesta aula nós iremos falar sobre estrutura social e desigualdades. As desigualdades sociais aparecem de imediato em elementos materiais como a moradia, as roupas, os meios de locomoção, mas elas também se manifestam no acesso à educação e aos bens culturais, os chamados bens simbólicos. Então, a desigualdade social está aí os elementos que evidenciam a mesma dentro da estrutura social, que é os bens materiais, os elementos materiais e também os bens simbólicos. Se uma sociedade não tem acesso a nenhuma e nem a outra, logo ela é uma sociedade em que tem dentro da sua estrutura um processo de geração de desigualdades. Então, as desigualdades, elas se evidenciam no dia a dia pelos contrastes entre a riqueza e a pobreza, que podemos constatar com nossos próprios olhos ou mediante as estatísticas e os meios de comunicação. Então, a gente pode viver, né, constatar isso no nosso dia a dia, na nossa vivência, que a sociedade ela é desigual, mas também a gente pode acompanhar através dos meios de comunicação e as estatísticas geradas pelo próprio sistema de acompanhamento disso, seja privado ou seja do governo. Então, a estrutura social é o que define determinada sociedade. A estrutura social se constitui da relação entre os vários fatores econômicos, históricos, sociais, religiosos, culturais que caracterizam cada sociedade. Uma das características da estrutura de uma sociedade é sua estratificação, ou seja, a maneira como diferentes indivíduos e grupos são classificados em estratos, as chamadas camadas, e o modo como ocorre a mobilidade de um nível para outro. Então essas são as condições, características de uma estrutura da sociedade. E por falar em forma de castas ou estratos, a gente vai um pouco falar sobre isso mais na frente. Então, a estratificação social foi analisada em diferentes sociedades com base na forma como os indivíduos organizam a produção econômica e o poder político. Para estudar a estratificação é necessário que se verifique como se organizam as estruturas de apropriação econômica e dominação política. Entretanto, essas estruturas são atravessadas por outros elementos como a religião, a etnia, o sexo, masculino, feminino, a tradição e a cultura, que de uma forma ou de outra influem no processo de divisão social do trabalho e no processo de hierarquização. Então, para além da estrutura econômica e também da dominação política, nós temos outros fatores aí que vai incidir nessa estratificação, que é a questão religiosa, a etnia, o fato de ser homem e mulher, a tradição e a cultura. Tudo isso vai, portanto, estar junto dentro dessa formação de estratificação da sociedade. A estratificação social e as desigualdades decorrentes, elas são produzidas historicamente, ou seja, são geradas por situações diversas e se expressam na organização das sociedades em sistema de castas, de estamentos ou de classes. Agora sim, nós vamos a partir de agora falar sobre castas, que é o primeiro sistema de organização de camadas que a gente vai falar. Depois nós vamos falar em uma outra aula sobre a questão dos estamentos. Então, as sociedades em castas. O sistema de castas é uma configuração social de que se tem registro em diferentes tempos e lugares, mas é na Índia que está a expressão mais acabada desse sistema. A sociedade indiana começou a se organizar em castas e subcastas há mais de 3.000 anos, adotando uma hierarquização baseada em religião, etnia, cor, hereditariedade e ocupação, que define a organização do poder político e a distribuição da riqueza gerada pela sociedade. Veja bem, parece que a sociedade indiana, quando se fala do sistema de castas, ela pegou primeiro as condições relacionadas à religião, à etnia, à cor, à hereditariedade e também a ocupação, e depois pegou a questão do fator econômico, não é, e do fator político.
certo? E aí vai definir o que é uma casta, um sistema de organização em camadas rígidas. E aí, quando isso acontece, isso é uma forma cada vez mais sistemática de organização da sociedade. Apesar de haver na Índia hoje uma estrutura de classes estruturada conforme é o sistema mais adequado que a sociedade se organiza de forma de estrutura, né? Que é o universo comum da organização social dentro de um Estado, o sistema de castas ele permanece mesclado a ela. O sistema sobrevive por força de tradição, pois legalmente foi abolido em 1950, ou seja, mesmo a sociedade indiana tendo a sua estrutura de classes legalizada e estruturada conforme é dentro de um Estado, mesmo assim permanece por tradição, né, o sistema de organização social por castas. Então existem 4 grandes castas na Índia, que são elas os Brahmanes, casta sacerdotal, esta é a casta superior às outras. Depois nós temos os Kshatriyas, castas intermediária formada pelos guerreiros que se encarregam do governo e da administração pública. Depois nós temos os Vaishyas, casta dos comerciantes, artesãos e camponeses, que se situa abaixo dos Kshatriyas. Depois nós temos os Sudras, casta dos inferiores, na qual se situa aqueles que fazem trabalhos manuais, considerados serviços, são os trabalhos compulsórios, os trabalhos obrigatórios, os trabalhos serviços, os trabalhos escravos, né? São feitos pelos Sudras, que é uma classe, que é uma casta. E depois nós temos os Párias, são os que não pertencem a nenhuma casta e vivem, portanto, fora das regras existentes. É como se fosse uma espécie de andarilhos, pessoas que elas não têm uma regra de condição de existência, de vida, né, de convivência. Como se for, portanto, a gente pode comparar os párias. E ainda há um sistema de castas regionais que subdividem em outras tantas subcastas, né, tornando cada vez mais complexa esse sistema na Índia. O sistema de castas caracteriza-se por relações muito isoladas. Não há, portanto, mobilidade, movimento social de uma casta para outra. Os elementos mais visíveis da imobilidade são hereditariedade, ou seja, isso existe de forma imóvel. A endogamia, que é os casamentos só entre os membros da mesma casta, não pode se casar com outra pessoa de outra casta. Regras relacionadas à alimentação, só pode-se ter refeições com os membros da própria casta e alimentos preparados por elas mesmas. E depois a proibição do contato físico entre membros das castas inferiores e superiores. Não pode pegar na mão, não pode dar um abraço, não pode dar um beijo. Tudo isso é tido como contato físico, então isso não pode acontecer com pessoas de castas diferentes. As palavras-chave para definir o sistema de castas são repulsão, hierarquia, especialização e hereditária. São as palavras-chave, não é, para se definir, para se compreender um sistema de castas. Embora seja proibido, as castas inferiores adotam costumes, ritos e crenças dos brahmanes. Isso cria uma certa homogeneidade do costume entre as castas. Os brahmanes são a casta superior, a casta dos sacerdotes, a mais privilegiada, né, que tem mais regalias, né? Por isso ela está lá no topo. E as demais inferiores elas vão adquirindo, né, hábitos e ritos e até crenças provenientes e praticadas pelos brahmanes. A rigidez das regras também é relativizada por casamentos entre membros de castas diferentes, menos com os brahmanes, o que não é comum, mas ocorre. Então, a rigidez das regras também é relativizada por casamentos entre membros, ou seja, mesmo, na verdade, sendo proibido haver
casamentos com pessoas de outras castas, mas em algum momento isso acontece, até mesmo entre a casta até mesmo com os brahmanas, que é a mais sistemática e mais rígida, né, por ser a classe elitizada, né, superior de todas. Mas mesmo assim isso vai ocorrer. Então, gente, a urbanização e a industrialização crescentes e a introdução dos padrões comportamentais do Ocidente tem levado elementos das diferentes castas a se relacionarem, o que vai contra a persistência dos padrões mais tradicionais, pois no sistema capitalista, no qual a Índia está fortemente inserida, a estruturação societária anterior só se mantém e se é fundamental para a sobrevivência do próprio sistema. Essa estrutura de castas na Índia, como foi abolida em 1950, existe ainda na mente e na vivência das pessoas, mas essa rigidez, ela já não acontece mais. Ela já está sendo abolida, né, pela vivência das pessoas, pelo entrosamento, também pelo sistema capitalista em que permite essa mobilidade, né, de alguma forma também. Assim, no caso da Índia, o sistema de castas está sendo gradativamente desintegrado, o que não significa, entretanto, que as normas e os costumes relacionados com a diferenciação em castas tenham desaparecido do cotidiano das pessoas. Isso é confirmado pela existência de programa de cotas de inclusão para as castas consideradas inferiores nas universidades públicas, ou seja, mesmo a sociedade estruturada tal como nós temos hoje na Índia, mesmo assim permanece algumas formas de desigualdades provenientes desse sistema de castas que houve no passado. Então isso continua gerando desigualdade. Então, para sanar ou amenizar esse tipo de desigualdade e de acesso, sobretudo à questão da educação, o governo ele promove políticas públicas relacionadas à educação para que possa incluir as pessoas que estão no processo, estão dentro da condição de desigualdade. Então, nas palavras de Bogle, que é um especialista, né, que é uma pessoa, um intelectual, que estuda essa formação, esse sistema de casta, ele vai dizer que casta não faz pensar apenas nos trabalhos hereditariamente divididos, e sim também nos direitos desigualmente repartidos. Os vários grupos dos quais essa sociedade é composta se repelem, em vez de atrair-se, que cada um desses grupos se dobra sobre si mesmo e se isola, faz quanto pode para impedir seus membros de contrair aliança ou até de entrar em relação com os membros dos grupos vizinhos. Repulsão, hierarquia, especialização hereditária. O espírito de casta reúne essas três tendências. Cumpre retê-las a todas se quiser chegar a uma definição completa do regime de castas. Então é isso aí, falamos para vocês agora, acabamos de falar para vocês nessa aula o que é uma casta, sistema de casta, como elas são formadas, as várias castas existentes e as subcastas que existem na Índia já não mais existe porque foi abolida em 1950, mas existem os traços, né, ainda permanente, as ações ainda que as pessoas elas tentam, elas colocam em prática no dia a dia da sociedade. Na próxima aula nós vamos falar de estamentos. Grande abraço a todos e até a próxima aula.